dia a todos e muito bem-vindos à nossa mesa redonda sobre cibersegurança. Meu nome é Henrique Carreiro, sou diretor da IT Insight e vou passar a apresentar o painel que aqui temos e que durante a próxima hora, aproximadamente uma hora e um quarto, iremos debater aqui um conjunto de temas particularmente relevantes nesta altura sobre cibersegurança e eu começaria aqui pelo meu lado esquerdo, aliás, como toda a mesa está, pelo Ricardo Rodrigues, que é o CEO da Bulwark. Ricardo, uma brevíssima apresentação. Muito bom dia a todos. Sou diretor-geral da Bulwark, uma empresa com 2 anos de mercado, uma consultora de cibersegurança focada na segurança aplicacional, mas não só. Tem sofrido outros desafios e tem abraçado estes desafios, mas basicamente este é o seu scope. Muito obrigado, Ricardo. Em seguida, Luís Martins, da Cypher. Olá, muito bom dia a todos aqueles que estão aqui presentes fisicamente e aqueles que nos acompanham também via Zoom. O meu nome é Luís Martins, eu tenho a responsabilidade do negócio da Cypher para Portugal. A Cypher é uma empresa focada exclusivamente em serviços de cibersegurança e está presente em 4 geografias, em Portugal, Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos. Fazemos parte do grupo Prosegur e basicamente estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, Luís. Em seguida, o Paulo Rio, da HPE Aruba. Okay. Bom dia a todos. O meu nome é Paulo Rio, sou System Engineering na HPE Aruba. Agradeço à IT Security pelo convite, agradeço também a vossa participação. Sou basicamente consultor na área de segurança e focado também em soluções de data center. Muito obrigado. Em seguida, o Artur Martins, da Logicalis. Bom dia, antes de mais obrigado a todos pela oportunidade e por estarem presentes e a assistir. O meu nome é Artur Martins, sou o CISO da Logicalis Portugal. A Logicalis é um grupo internacional com um vasto número de pessoas e presente em muitos países. E sou também responsável pela definição estratégica da oferta de cibersegurança, que acabamos por ser um polo tecnológico de cibersegurança para todo o mundo. Muito obrigado, Artur. E, finalmente, aqui mais ao extremo à esquerda, o Miguel Barreiros, da Securnet. Meu nome é Miguel Barreiros, muito obrigado pelo convite. É uma responsabilidade, uma audiência tão vasta, estar aqui, mas e aqueles que estão remotamente a assistir também. Há aqui uma dupla responsabilidade do professor Henrique Carreiro estar aqui a dirigir os trabalhos e, portanto, eu vou procurar ter uma visão mais de negócio, porque estou muito bem acompanhado neste painel daquilo que diz respeito ao know-how técnico, digamos assim, e vou tentar dar aqui uma opinião mais uma visão mais de gestão e de negócio, que também é importante, obviamente, para todos. Neste painel, e conto que seguramente, se disser assim alguma coisa um bocadinho fora da caixa do ponto de vista técnico, conto aqui com a solidariedade dos meus colegas de painel para me ajudarem. Sim, senhor, muito obrigado. Como aqui foi referido, de facto temos uma audiência plena aqui na nossa sala e temos uma audiência vasta online e, portanto, vamos dar início às questões. E são questões prementes e, portanto, foi, digamos assim, a nossa ideia foi dar um panorama durante esta hora e qualquer coisa, dar um panorama de algumas das questões mais prementes hoje em termos de cibersegurança. E quando falamos em questões prementes, em termos de prioridade até das empresas, hoje claramente a NIS 2 é um tema incontornável e, portanto, vamos começar por aí. É um tema incontornável que marca o panorama da cibersegurança em 2025. E, portanto, é por tudo aquilo que, todas as transformações que obrigam um conjunto de empresas que sobre elas, enfim, que dentro delas são enquadradas. E, portanto, a pergunta é especificamente de que forma é que a nova diretiva europeia vai influenciar as políticas de cibersegurança nas empresas e quais os principais desafios que as organizações enfrentam na sua implementação. E eu começaria por dirigir esta questão estrutural, digamos assim, ao Luís Martins, da Cypher. Em primeiro lugar, Luís. Muito obrigado pela questão. Eu diria que, de uma forma muito transversal, todas as organizações já estão a ser impactadas por a NIS 2 e já estão, a grande maioria delas, a envidar esforços para responder à diretiva.
Nós, no nosso caso em particular, em Portugal, ainda não está, o processo legislativo ainda não chegou ao fim, há de chegar em breve, contamos com isso, pelo menos. De qualquer maneira, e este processo legislativo é comum na Europa e já aconteceu e já está finalizado em alguns países. E aquilo que nós vamos vendo, por aquilo inclusive é que foi o processo legislativo da maior parte dos países que eu tenho conhecimento em que já está terminado, é que houve uma tentativa de acolher um conjunto de sugestões também do tecido empresarial, enfim, daquilo que são as empresas que vão ter que aplicar as regras e também, obviamente, das empresas que de alguma maneira prestam este tipo de serviços e que vão ajudar as outras organizações a implementar este tipo de diretiva, que vai ser lei. E, portanto, aquilo que nós temos do ponto de vista de expectativa é que, quando sair a legislação em Portugal, que não difira muito daquilo que tem sido o projeto de lei que já está neste momento a caminho, digamos assim, da sua aprovação, e nós, em concreto na Saifar, já estamos a ajudar algumas empresas, apesar da legislação ainda não estar aprovada, orientando-as naquilo que é o caminho que nós sabemos que é um caminho comum para a maior parte das empresas, que têm que seguramente implementar, não só do ponto de vista daquilo que são as políticas, os processos e os procedimentos, mas também um conjunto de controles tecnológicos que vão, de alguma forma, dar resposta a essas políticas. Não basta escrever as políticas, tem que se efetivar com um conjunto de controles. Eu diria que, de uma forma muito sucinta também, e para dar palco aos restantes colegas de painel, é absolutamente crucial que as empresas que ainda não fizeram esse caminho que o iniciem rapidamente, porque vai ser exigente e vai ser algo que é transversal e que vai impactar não só as organizações que estão, obviamente, obrigadas pela própria legislação a implementar esse conjunto de regras, como por arrasto, muito daquilo que é o supply chain acaba por, às vezes, não ser diretamente impactado, mas vai ter impacto na forma como os próprios clientes vão exigir dos seus fornecedores uma série de medidas que, no fundo, os protejam também a eles. E, portanto, eu diria que isto vai ter um impacto muito mais abrangente, muito mais vasto do que apenas aquelas que são identificadas, e a NIS 2, obviamente, já alarga bastante o âmbito de aplicação, mas vai ser ainda mais impactante nas outras organizações que prestam serviços de alguma maneira às empresas que estão debaixo daquilo que é a NIS 2. Muito obrigado, Luís. Eu colocava a mesma questão ao Miguel Barreiros, precisamente sobre o impacto da NIS 2 nas empresas, no tecido empresarial. Bom, eu acho que é um pouco, tem-se percebido para já uma grande alteração relativamente a outros normativos, que prende-se com o facto da administração pública, de facto, ter que participar no processo. Portanto, já houve alguns ensaios, como aquele regulamento do Conselho de Ministros, que há uns anos, e portanto houve alguns ensaios nesse tipo de matérias que iam sendo cumpridas na medida do possível, ou que iam havendo algumas tentativas no sentido de cumprir, aparentemente vai acontecer. Enquanto fornecedor de serviços, nós sentimos realmente uma procura já significativa e uma preocupação efetiva das organizações, aos responsáveis das organizações, com o tema. Por outro lado, eu penso também um bocadinho colocar os pés no chão, colocar os pés na terra, ou seja, há uma série de realidades que têm impacto direto na atividade das organizações e que as organizações nem todas estavam de facto sensíveis para isso. Questões que já foram aqui colocadas, como a gestão de risco, a cadeia de fornecimento, o impacto na atividade das pessoas do ciberrisco da sua cadeia de fornecimento, que é basicamente, ou principalmente, o que se trata. Portanto, há aqui toda uma série de aspectos que eu acho que estão a ser levados muito a sério. Como também já foi aqui referido, isto é sempre o triângulo mágico, não é? Das pessoas, processos e tecnologia, não diverge muito, mas eu parece-me de facto que há também algum pragmatismo, ou que será importante haver algum pragmatismo. Eu não referi há pouco, não é relevante, nós somos uma empresa que nasceu na engenharia, que nasceu na cibersegurança e depois alavancou-se para outras áreas de atividade dentro das tecnologias de informação, mas fundamentalmente somos uma empresa de engenharia que por acaso também tem uma unidade de consultoria. E há muitas das coisas ao nível dos controles que nós já fazemos com clientes mais exigentes e que agora há que passar para todos os outros. Mas
pode haver aqui duas correntes, a corrente da consultoria e a corrente da tecnologia, digamos assim. Não quer dizer que não haja tecnologia na consultoria, mas pronto. Aqui uma corrente mais processual e uma corrente mais tecnológica, em que, de facto, o cumprimento da NIS é marcar como cumprido um conjunto de controlos que existem e, portanto, e com isso contribuir para a aproximação às normas. Eu sou também, como dizia há pouco o Carlos Silva, aqui no seu testemunho, eu também concordo muito que as normas, quanto maior for a aproximação, aliás, elas também existem de certa forma para isso, quanto maior for a aproximação às normas, melhor as organizações terão em termos de alinhamento, mesmo que não tenham o objetivo final de se certificarem. Não é? E, portanto, acho que a NIS 2 está a trazer uma discussão e está a ter aqui um eco, pelo menos na sociedade portuguesa, na sociedade de informação em Portugal, que era importante e que acho que é de salientar. Muito obrigado, Miguel. E é curioso que do outro lado temos atores, cada vez mais, os atores estatais, como atacantes, não é natural que o Estado, como entidade, tem que ter um papel muito ativo nos seus organismos em termos de defesa e de proatividade, mais uma vez essa palavra da proatividade. Ricardo, gostaria de ouvir também a sua posição sobre este tema da NIS 2 e do respectivo impacto. Muito obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para partilhar uma experiência e também ser um pouco pragmático em termos de abordagem no que diz respeito ao impacto que a NIS 2 ou que a SRI vai ter nas organizações a nível nacional. Em nome da organização e em meu nome pessoal, com base também na minha experiência profissional, e era essa que eu fazia questão de partilhar aqui com todos vocês hoje, porque acho que é importante ter aqui uma componente prática, eu vou resumir os requisitos da NIS 2 a algo tão simplesmente que se chama continuidade de negócio. Só que a continuidade de negócio, de facto, é um chapéu muito, muito grande e muito exigente. Mas se olharmos para os requisitos, para a tal checklist que o colega há pouco ainda referia, nós vemos gestão do risco, gestão de crise, gestão de incidente, gestão na cadeia de fornecimento e, portanto, digam-me se não estamos a falar na realidade de continuidade de negócio. Portanto, se as organizações se focarem nos requisitos necessários para a continuidade de negócio, se seguirem o quadro de referência do Centro Nacional de Cibersegurança, que já inicia uma suma de normas, desde a ISO, desde o COBOL, desde a NIST, conseguem começar por fazer um assessment e verificar efetivamente os desafios que têm pela frente. E aí sim vão se deparar da dimensão que esperam as organizações e do desafio que esperam. Só uma nota relativamente à NIS 2. Há pouco o Carlos, e bem, referia comparativamente ao DORA. Porquê? Porque o DORA é um regulamento e, portanto, como sabem, o regulamento europeu, a semelhança do regulamento de proteção de dados, entra em vigor diretamente no ordenamento jurídico dos Estados-membros sem necessidade de uma transposição normativa, que é o caso da diretiva. De facto, eu não compreendo porque é que existe um DORA para o setor financeiro e não temos, em vez de uma diretiva, não temos um regulamento. Eu acho que facilitava muito mais a vida a todos e tinha digamos, entrava em vigor de uma forma muito mais direta, muito mais célere e poderia facilitar imenso aqui. Portanto, é uma dúvida que eu deixo no ar, não sei se alguém sabe a resposta, mas eu gostava de perceber. Muito obrigado. Pois... Gostava de dizer aqui alguma coisa acerca disso. Do ponto de vista daquilo que é o DORA e a NIS, e daquilo que eu conheço de ambos, o DORA é muito mais prescritivo, ou seja, há um conjunto de indicações muito claras do que é que as organizações têm que fazer. Isto está muito limitado, obviamente, às instituições financeiras. E, portanto, desse ponto de vista, é bastante diferente daquilo que nós temos da NIS. Porque é que há processos legislativos diferentes? Eu não sei, não consigo explicar, obviamente. Percebo, do ponto de vista daquilo que é a observação que fazes, que poderia ser muito mais rápido, muito mais eficaz se entrasse logo em vigor com um conjunto de regras muito concretas que as organizações teriam que aplicar. Eu penso que talvez tenha a ver com a maturidade das instituições financeiras que tradicionalmente têm
ou pelo menos assume-se que terão, do ponto de vista de maturidade, mais maturidade para poderem implementar mais facilmente e mais rapidamente. Nós sabemos que as instituições financeiras são, enfim, vou dizer, bombardeadas com diretivas, normativos e que estão habituados muito rapidamente a implementá-los. Talvez seja essa a razão, não sei. Também acredito que os recursos disponíveis sejam um fator relevante, não é? Portanto, o nosso, pelo menos o tecido empresarial português, constituído sobretudo por pequenas e médias empresas, não é conhecido pelos seus recursos. Aliás, sabe Deus que todos nós conhecemos. E eu gostaria de introduzir aqui um outro tema que a nós todos nos preocupa de alguma forma e que é relevante neste contexto. E todos também sentimos que é um crescimento galopante e que é difícil, até mesmo para quem o segue diariamente, é difícil perceber todos os impactos que tem, que é o facto do impacto da inteligência artificial na cibersegurança. E gostaria de... Enfim, isto já se fala há uns anos, não é? E todos nós que andamos nisto já falamos há bastantes anos que isto vai ter impacto, ou está a começar a ter impacto, mas agora sente-se que está a começar a ter impacto a sério. Quer dizer, já não é a questão do Pedro e do Lobo, é a questão, o lobo está aí. E, portanto, a pergunta especificamente é qual é o estado da arte da IA em termos de cibersegurança? E eu começaria por endereçar a pergunta ao Artur Martins. Artur. Obrigado. Bom, é difícil definir qual é o estado da arte quando estamos a falar de algo que é galopante, como foi na altura, por exemplo, a cloud ou a blockchain, na fase do hype, por assim dizer. Ou seja, neste momento há uma procura e há um investimento tão grande em termos de inteligência artificial, onde dia para dia aparecem novas situações que eram imprevisíveis e não estávamos a contar, mas de repente aparece um país com uma nova tecnologia, ou aparece um tipo de ataque baseado em AI, portanto está a ser muito difícil definir, pronto, este é o ponto atual, este é o ponto em que estamos. Queria deixar uma nota também relativamente a esta pergunta, que é, isto também gera todo um mercado da corrida ao ouro, ou seja, há aqui um marketing à volta, há aqui uma potencialização disto em negócio brutal, o que ainda prejudica mais quem está a tentar ter decisões pragmáticas ou fazer uma análise pragmática sobre qual é a ameaça, quando está constantemente a ser bombardeado com sabia que inteligência artificial isto, inteligência artificial aquilo. Portanto, estamos naquele período que é muito difícil realmente tomar decisões sobre inteligência artificial. Partindo então de factos, ou a pergunta focando em cibersegurança, portanto, eu dividiria entre ataque e defesa. Na componente de ataque, como já foi referido pelo Carlos Silva, estamos a assistir a que os atacantes estão a utilizar a inteligência artificial para gerar malware extremamente sofisticado. Portanto, nós já assistimos a isso, nós já assistimos a situações onde o malware é desenvolvido, é colocado e o endpoint protection detecta. Mas o que o atacante está a fazer é tenta outra vez, até a própria inteligência artificial o ajudar a fazer bypass, digamos assim, a esse controle e conseguir o que ele quer. Outro ponto que o atacante tem também acaba por ter ali um amigo, ou seja, ele faz todas as perguntas, descreve um cenário complexo e a inteligência artificial faz toda a compilação de hipóteses e diz-lhe, tens esta e esta para testar. Ou seja, o atacante tem ali uma boa arma hoje em dia e também por isso é que começam a aparecer técnicas novas todos os dias. Do lado da defesa, acho que é muito importante toda a potencialidade dos LLMs de correlacionar dados em massa. Ou seja, nós temos há anos e anos toda a componente de IDS que faz a detecção de heurística, por exemplo. Temos a componente de CIEMs que agrega toneladas de logs e depois cabe a alguém definir quais são os critérios para isto ser um ataque ou não, considerado um ataque para o analista ver. A inteligência artificial está a aparecer nestes bolos de informação e está a dizer está aqui. A probabilidade é alta e é 98,4%, por exemplo, por causa disto. Isto acontece em segundos. Isso está a ser fantástico para o lado das empresas que desenvolvem sistemas de detecção e resposta a incidentes, porque está a otimizar bastante. Ainda falando em otimização da segurança na parte da detecção, temos o próprio, a parte processual da resposta a incidentes, ou seja, o chamado workflow ou playbook, onde cada vez mais o analista não tem que pegar num incidente na fase em que toca o alerta e fazer todo o estudo, toda a avaliação a probabilidade de isto ser um ataque ou não, ou se tem IPs maliciosos envolvidos.
E na prática o AI entra e em segundos, mais uma vez, deixa um draft feito para o analista quando chega tem toda a análise feita e acaba. Ou a decisão às vezes até já foi automatizada e já foi tomada, ou ele olha para aquilo e toma uma decisão rápida de mitigar ou não mitigar. Portanto, na prática, descreveria isto como as principais situações que atualmente são utilizadas na cibersegurança para a AI. Ok, muito obrigado. De facto, os antigos mails do príncipe da Nigéria, não é? hoje são extraordinariamente bem escritos. O príncipe parece ter um... Está por gastar, hein? Não, o príncipe já tem um mestrado em escrita. Não é? Paulo, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre este tema do estado da arte da IA. Para além do AI poder ser uma ferramenta do bem na defesa, e além da componente de poder ser um agente do mal, eu adicionava aqui uma terceira que está a acontecer em algumas organizações, que é a adoção da AI internamente, em private clouds ou em public clouds. Ou seja, isto constitui mais uma ferramenta que as organizações têm à sua disposição para os diferentes fins, negócio, etc. Mas constitui também mais um vetor de ataque, uma superfície de ataque. Ou seja, há estes, digamos, estes três planos. Eu aqui destacava se calhar o terceiro, que é mais uma preocupação para algumas organizações. Eu, antes de entrar, estava a fazer uma query ao ChatGPT a perguntar desde quando é que nós utilizamos AI. E uma das respostas, não sabia que era há tanto tempo assim, mas uma resposta prática é nos agentes antivírus. Já em 2005, a Symantec e a McAfee introduziram os primeiros algoritmos de machine learning. Depois, mais à frente, 10 anos depois, a Cylance lançou e inovou ainda mais esta temática. Isto para dizer que há mais de 20 anos que nós, se não falamos tanto, mas já falamos em AI. No último ano, o que assistimos foi, de facto, a uma explosão pelo surgimento de uma nova geração de AI, que é o generativo AI. Arriscando um bocadinho o estado da arte e olhando aqui um pouco a esta janela de 20 anos, que é o início, que estamos no início, eu faço um paralelo porque estamos a falar de dados, tratamento de dados e tratamento massivo de dados, faço o paralelo com a disciplina de Analytics. A disciplina de Analytics normalmente divide em 5 tipos. É descritivo, diagnóstico, no fundo analisa o passado, e algumas destas tecnologias, nomeadamente os antivírus, quando foram introduzidos, olhavam para os dados precisamente para explicar o que se passou. Depois há um conjunto de novas áreas da data science e da matemática que tentam olhar para o futuro. E o Analytics fala em preditivo, prescritivo e cognitivo. Ou seja, nós ainda não estamos nesta terceira fase, nesta quinta fase do cognitivo, mas já estamos na fase do prescritivo. Já passámos a fase do preditivo com os algoritmos deep learning e análise comportamental. Ou seja, agora estamos na fase do prescritivo. O que é isso, o prescritivo? E o Generative AI veio trazer isso com grande ênfase para os mais variados use cases, utilizações. Ou seja, o que nós estamos aqui é utilizar o AI como um assistente, como um copiloto, para as diversas tarefas que já foram mencionadas anteriormente. Casos práticos. Nós, como fabricante, há algum tempo que temos, de facto, introduzido estas tecnologias nos nossos produtos. Por exemplo, numa perspectiva de mais de olhar para o passado, temos, por exemplo, soluções de tráfego e client insights, quando olhamos para os endpoints, quando olhamos para o tráfego de rede, e estamos a extrair dados históricos e informação desses dados históricos. E isso com base em algoritmos de machine learning. Quando olhamos para o futuro, nós estamos, por exemplo, a olhar para temas como o AI Assist, que no fundo é utilizar o AI para nos auxiliar nas tarefas de diagnóstico. Ou seja, hoje é possível, nas ferramentas, recebermos, em vez de um alarme ou de um evento, recebermos um conjunto de alarmes tratados em que nos aconselham a um determinado número de tarefas de correção, de otimização da infraestrutura. Isto, mais uma vez, agora já nesta quarta fase do Generative AI e do prescritivo. Pronto, isto são 2 exemplos que, de facto, estamos aí. A indústria está a adotar estas tecnologias. Para agentes do bem, agentes do mal, estamos cá nós para regular e juntar as peças. Muito obrigado. Paulo,
Luís, gostaria de ouvir a sua perspectiva também. Sim, eu penso que, e obviamente eu diria que a maior parte já foi dito pelos meus colegas de painel, mas de qualquer maneira gostava de deixar aqui algumas questões que eu penso que são relevantes e que a maior parte das organizações ainda se debate com elas, que é, de facto, a velocidade a que a inteligência artificial está a evoluir é estonteante, mas depois temos também a questão do como é que as organizações lidam com a utilização dessa própria inteligência artificial. E neste momento aquilo que nós constatamos em contacto com os nossos clientes é que muitas vezes ainda não há políticas, inclusive dentro das organizações, de como é que vão utilizar essa inteligência artificial. Algumas delas até nem se apercebem que há produtos que adquirem que já têm esse tipo de inteligência artificial embutida, digamos assim, nesses produtos e, portanto, nem sequer têm consciência do eventual risco ou do novo vetor de ataque que surge pela introdução dessas novas tecnologias. Mas as próprias organizações, a reação que estão a ter na maior parte dos casos é bloquear a utilização, porque isso constitui algo que é bastante desconhecido e pode trazer um grave impacto para a organização e, portanto, estamos numa fase em que a grande maioria das organizações bloqueia a utilização da inteligência artificial ou então elege uma tecnologia específica e trabalha com essa tecnologia específica. Isto eu acredito que vai evoluir no mesmo sentido em que evoluiu, enfim, as políticas de bring your own device, ou seja, a utilização daquilo que eram os nossos próprios telemóveis, os nossos próprios tablets, dentro das organizações, numa fase inicial, as políticas eram absolutamente restritivas e diziam não. Quer dizer, no início não havia políticas, à semelhança daquilo que acontece agora com a inteligência artificial. E depois evoluiu para não utilização, até que efetivamente se conseguiu, do ponto de vista do avanço, perceber que há mais valias para as organizações deixarem que as pessoas tragam os seus devices. E, obviamente, ter uma política muito concreta da utilização desses devices no contexto de trabalho. E eu creio que, do ponto de vista da utilização da inteligência artificial, vai passar-se algo similar à medida que vamos maturando, digamos assim, essa própria utilização da inteligência artificial. De resto, do ponto de vista daquilo que é a evolução, nós não conseguimos ter um state of the art, porque cada dia surge, enfim, um motor de Generative AI mais desenvolvido, mais capaz, mais rápido. Portanto, nós não conseguimos sequer, neste momento, antecipar o que é que vai acontecer daqui a uma semana. Nós tivemos, aqui há um par de semanas atrás, lançamentos consecutivos de um país, de vários motores que estilhaçaram, digamos assim, do ponto de vista daquilo que era performance ou desempenho, aquilo que existia até à data. E eu creio que essa corrida vai continuar, ou seja, as nações, como um todo, já perceberam o potencial e nós nem sequer estamos a olhar neste momento, ou não temos conhecimento do que é que está a ser feito no contexto da Rússia. E não podemos esquecê-lo enquanto ator, de todo em todo, no mundo global que nós temos. Estamos a olhar, obviamente, para a China, estamos a olhar para os Estados Unidos e nós próprios, em Portugal, houve uma ideia de lançativa de um LLM, que não sei dizer exatamente em que ponto é que está, mas que eu acho que, do ponto de vista daquilo que é a potencial soberania digital, é algo, de facto, muito relevante. Muito obrigado. Acho que há uns anos falava-se do Shadow IT, não é? Agora vamos começar a falar do Shadow AI, não é? E este vai ser, se calhar, um problema bastante superior. Vamos passar aqui a um outro tema que é também particularmente relevante e que tem a ver com o impacto no negócio e o equilíbrio do negócio. Portanto, a segurança é normalmente vista como uma área associada ao não. A palavra mais comum é não. Não se pode fazer, não se deve fazer. Mas, por outro lado, há a questão de, obviamente, a segurança tem que estar capaz de habilitar o negócio. E, portanto, aqui o ponto é como é que se faz este equilíbrio entre o não e o sim podemos fazer, ou o que é que podemos fazer para potenciar o negócio. E eu começaria pelo, enfim, pedir a opinião do Miguel Barreiros sobre este tema. Bom, eu penso que isso tem um bocadinho a ver também com a maturidade, não é? Com a maturidade das organizações, dos negócios e tudo mais. Eu aqui há uns anos ouvi uma expressão que fixei de um cliente
no setor da banca que me dizia, em que ainda é tudo muito imberbe em relação a alguns conceitos, dizia, Miguel Barreiros, isto tem que ficar algures entre o laxismo e a paranoia. Vamos ter que encontrar aqui qualquer coisa neste sentido. Isto também é um bocadinho como que os nossos filhos mais quando crescem, não é? Por defeito é não. E depois, com o tempo, vamos ganhando confiança nos seus atos e vamos evoluindo. Houve muita... Eu penso que a questão o não por defeito, tem vindo a alterar-se um pouco também. Aliás, o não mantém-se. As organizações e os atores do negócio e as pessoas do negócio é que têm uma consciencialização completamente diferente do que tinham aqui há uns anos atrás para o não que é dado pela área da segurança, que é dado muito bem, na minha opinião, não fosse eu do setor. E parece-me que aí, mais uma vez, no equilíbrio é que está o bom senso, não é? As coisas equilibradas, mas as pessoas já perceberam qual é que é o impacto que um incidente de segurança tem no seu negócio e na continuidade do negócio. Até porque nas suas vidas pessoais também já começaram a perceber o que é que um incidente de cibersegurança tem como impacto na sua vida pessoal. E, portanto, as empresas são feitas de pessoas, os negócios são feitos com pessoas e para pessoas, e parece-me que nesse sentido não há políticas mais permissivas, até pelo contrário, provavelmente, as coisas estão muito mais bem definidas. Agora, há uma consciencialização daqueles que são o alvo dessas medidas, que são as pessoas do negócio, para que não pode acontecer. O Shadow IT é um bom exemplo que no passado era corrente. Eu no passado participei em projetos de desenvolvimento de software, numa outra vida, digamos assim, da área de desenvolvimento de software, e os projetos nunca viram a luz do dia depois de alguns bons milhares de euros gastos, porque tinha sido o marketing a comprar o projeto, e quando chegou à área das infraestruturas e à área da segurança, pronto, lá veio o não por defeito, não é? E os projetos nunca chegaram a entrar em produção. E, portanto, tudo isso tem vindo a ser transformado, mas eu acho que é a transformação normal da própria sociedade, ou seja, não é das pessoas do IT, não é das pessoas da cibersegurança, que há uma atitude mais permissiva, pelo contrário, até provavelmente será mais restritiva, mas os utilizadores ou as outras áreas das organizações já perceberam, têm uma sensibilização completamente diferente e já perceberam qual é que é o impacto dessa permissividade. Portanto, diria que é esse o ponto-chave. Okay. Muito obrigado, Miguel. Ricardo, qual é a sua perspectiva sobre este equilíbrio entre o não e o sim? É uma questão mesmo muito interessante. E eu acho que este não está diretamente relacionado, mais uma vez, e focando aqui na NIS 1, no seu artigo 31, que é a nomeação de um responsável pela segurança. E já agora, um responsável que deva fazer parte da gestão ou que reporte diretamente a. Portanto, eu acho que caímos aqui num tema cultural. Infelizmente, ainda se vê muito nos dias de hoje pessoas que têm uma função de responsabilidade pela segurança dentro das organizações que estão dentro do IT, que reportam diretamente ao responsável operacional. Isto é altamente limitante, porque a função está lá, mas o desempenho da mesma está limitado, pelas razões óbvias. E por isso não é em vão, volto ao artigo 31, que se quer que haja a nomeação de alguém responsável que faça parte da gestão. Porquê? Porque a perspectiva aqui é a perspectiva de abraçar um negócio, a perspectiva aqui é a perspectiva da disponibilidade, de fazer parte da solução e não do problema. E a partir do momento em que se faça parte da solução e não do problema, ou não, começa a atenuar, e o objetivo é que ele venha a desaparecer com o tempo, porque eu quero ajudar o negócio. Eu tenho várias formas e o meu objetivo, o grande objetivo aqui passa a ser saber identificar o risco, saber explicar muito bem o risco ao negócio, conseguir que ele entenda e encontrar com ele as melhores soluções. É isso que nós fazemos enquanto consultor, é esse o nosso papel e cada vez mais esta função vai ter uma forte componente de consultoria que tem que estar bem posicionado dentro da organização, ter a sua independência, ter a sua autonomia, já agora ter o seu budget,
para poder fazer face a todas estas necessidades. Eu gostava de acrescentar uma coisa, mas isso tem a ver claramente com a realidade do tecido empresarial português e não só do seja público ou privado, não é? Organizacional português, não é? É verdade. Tomar às vezes o IT ser mais do que uma pessoa, do que quanto mais ter uma só para a área da cibersegurança. Se calhar é mais importante ter uma para a cibersegurança do que para o IT. Mas pronto, são outros 500. Eu compreendo isso perfeitamente e o nosso tecido empresarial, mais de 90%, são pequenas empresas. É consolidação de funções, não segregação. Exato. Não é? A questão é que as organizações vão estar sujeitas à nicho. Eu avisei, não é? Aquela lógica não é? do eu avisei. Portanto, agora temos aqui um problema para resolver. Claro. E essa nomeação vai ter de existir, teoricamente, não é? Para ser efetiva. Para respeitar a norma. Agora, como é que nós o vamos fazer? Pronto, agora, se não se importa, gostava só de passar ali a palavra ao Arthur também para ouvir. Nós temos algum tempo, mas isto está um bocadinho limitado em termos Eu vou ser rápido, então, sobre esse tema. Acho que já falámos, já cobrimos bastante parte da problemática, mas no final do dia a segurança... a necessidade de aplicar segurança a algo que as pessoas já utilizavam no dia-a-dia, mas agora vão ter que levar com controles adicionais, tem a ver com gestão de risco. Pronto, ou seja, do lado da segurança há uma noção de que há um risco e esse risco necessita que, por exemplo, seja implementado um segundo fator. Mas muitas vezes esquece o risco, ou não se compara o risco operacional ou o impacto desse controle. Ou seja, é decidido centralmente pelo CISO ou pelo IT, como seja, vamos implementar estes controles e depois as pessoas... que lidem com eles, ou seja, é o que é, pronto, ponto final. E às vezes falta um bocadinho esse bom senso. Ou seja, falta obter o feedback das equipas de como é que está a ser a operação, falta a noção do próprio CISO ou de alguém do risco operacional que é, ou se estamos a diminuir a nossa performance por causa daquele controle, porque no final do dia até podemos estar a falar de um canhão por uma mosca, por assim dizer, ou seja, eu estou a aplicar a melhor tecnologia de detecção e prevenção e etc. e as minhas equipas quase não conseguem trabalhar. É o lado da paranoia. Sim, exatamente. Ou seja, isto acontece bastante e parece-nos que falta essa visão de avaliar o risco operacional, mas mesmo após essa noção toda e esse estudo, e ok, então é mesmo para avançar com o controle, falta a explicação às pessoas. Estas medidas são impostas porque vem um e-mail a dizer que a partir do dia tal bloqueamos o acesso à plataforma tal, ou que precisam ter um autenticador, ou etc, etc, mas não se faz a componente que o Miguel já falou, de explicar às pessoas. Portanto, vamos ter mesmo que fazer isto, é para o vosso bem, é para o nosso bem, porque isto vai mitigar este tipo de risco. Sabemos que vai ter algum impacto, mas vamos tentar gerir e tentar encontrar aqui o bom senso. É um ângulo muito interessante, este ângulo de fazer a ponte, não é? Também de explicar, da explicação. Eu gostaria de terminar esta questão com a opinião do Paulo Gil. Eu não vou desempatar. Até acho que vou adensar a dúvida, porque acho que o tópico principal, ou os tópicos principais, são de facto gestão de risco e a responsabilização. Eu se calhar pegava na NIS 2 há pouco, a responsabilização do board. Quando a pergunta é como é que se digamos, simplifica ou contorna o não, de modo a agilizar o negócio, essa responsabilização do board, não sei se vai reforçar o não, ou se a tendência do board vai ser o que é mais importante é viabilizar o negócio. Eu fico na dúvida. No segundo ponto, que é a gestão de risco, quando ocorre esse não pode ocorrer 2 ou 3 fatores. O risco é demasiado elevado e então a organização não quer correr o risco, não tem forma como, só evitando o risco, não tem forma como mitigar, ou porque o investimento para os controles tecnológicos e afins são demasiado onerosos para viabilizar essa solução, essa nova solução. Ou então, o caso menos interessante é quando é um não desconhecendo totalmente o risco. Vamos admitir que estamos de parte, não estamos perante esse cenário. Eu acho que hoje em dia a tecnologia hoje já oferece tantas soluções, depende obviamente de cada caso, do use case que está em causa, mas acho que a tecnologia hoje já oferece múltiplas soluções para resolver os problemas. Eu, mais do que me focar nas tecnologias de prevenção, muito disto estamos a falar, é um risco que é preciso mitigar, é um controle de prevenção.
Eu, se calhar, focava o interesse em algo que já se falou também 2 ou 3 vezes aqui, que é business continuo e a recuperação. Ou seja, sendo importante ou sendo mais importante viabilizar o negócio, eu acho que a organização tem que focar muito no reforço dos métodos de recuperação. Backups, restore, business continuity, isolated recovery environments, que é, se houver uma catástrofe, como é que eu recupero o meu negócio e tenho ali um ambiente onde posso recuperar os serviços críticos. Por isso, não desempatei, mas acho que criei aqui mais algumas dúvidas. Sim, senhor, muito obrigado. Nós estamos no terço final da nossa. Isto é o papel de orador, é o papel de moderador, não é? Chamar a atenção para o tempo. Portanto, é só para pedir. Ainda temos aqui algumas questões e alguns temas interessantes e só pedir aqui um bocadinho de contenção em termos do tempo que vamos levar. O próximo tema é um tema importante, que é ver logo a partir da origem. E, portanto, tem a ver com o Security by Design. Quais são os principais desafios que as organizações enfrentam ao implementar uma abordagem de Security by Design e como é que esses desafios podem ser abordados? Eu conheci várias iniciativas de Security by Design e resultaram, mas não foram tão fundo quanto se esperava. E, portanto, era um bocadinho perceber o que é que são os desafios e como é que isto se realiza na prática. Eu pediria pediria a opinião aqui do Ricardo, precisamente, sobre esse tema. Eu vou ser muito breve. Relativamente a essa questão, Security by Design, e remetendo novamente para a NIS 2, na cadeia de fornecimento, um dos temas que é solicitado é precisamente aferir de que na cadeia de fornecimento, portanto, os fornecedores diretos e terceiras partes, nomeadamente a nível de desenvolvimento de software e adquirir software, que tenham o dever de fazer a validação se esse software está ou é sujeito a uma análise de segurança ou cumpre as melhores práticas a nível de segurança. E é por aí mesmo que eu queria pegar. De facto, é mais um desafio, lá está, é mais um desafio, não é só exigir, é também dentro da própria casa todo o desenvolvimento que é realizado, ser sujeito uma análise, seja ela estática, seja ela dinâmica, seja ela interativa. E o by design quer dizer precisamente isso, portanto, ainda mais à esquerda, ir o mais à esquerda possível, significa, o Shift Left Security, esse movimento, significa que ainda no momento de definição de requisitos, se possível, ou de alterações dentro do ciclo de vida do desenvolvimento aplicacional, haja a possibilidade, por exemplo, de fazer exercícios de modelação de ameaças para ainda antes dessas funcionalidades serem implementadas, ter uma noção das ameaças, fazer um mapeamento com as respectivas vulnerabilidades, conseguir então aí sim aferir o risco, mais uma vez caímos na gestão do risco, e tomar as decisões mais acertadas e mais convenientes para fazer a respectiva mitigação ou aceitação. E basicamente é isto, do meu ponto de vista. Muito obrigado. Paulo, gostaria também de ter a sua perspectiva. Eu pegava nas palavras do Ricardo e adicionava mais 2 aspectos, que é, nós olhamos para o Security by Design, podemos olhar na perspectiva de um fabricante que tem um produto e entrega no mercado e ele deverá ser desenvolvido de acordo com as melhores práticas e com segurança como preocupação desde o início da concepção dessa solução. Mas depois temos a outra parte, que é as organizações que incorporam esses produtos e que têm que construir uma solução. Ou seja, a própria solução no seu todo deverá ser concebida com princípios de Security by Design, que lá dentro têm produtos, por sua vez, deverão ser também ter este atributo. Neste processo de construção, eu adicionava, além do Threat Modeling, Risk Assessment, e do código, da garantia de que o código é desenvolvido com preocupações de segurança, adicionava um primeiro passo que por vezes é esquecido, que é no fundo a constituição de um programa de segurança, que são os princípios de segurança. E isso é o norteador de tudo o que vem a seguir. Ou seja, é um documento formal que as organizações definem e que depois está incorporado no documento na filosofia de Security by Design, que é os princípios de segurança. Isto é a constituição. Depois um passo mais à frente, que é a própria construção da solução da arquitetura de segurança, que mais uma vez também segue uma metodologia. Ou seja, hoje a construção de uma solução não é simplesmente a adição de componentes que interoperam. Ou seja, aquilo tem que ser concebido, a arquitetura no seu todo,
high level, low level, lógico, tem que ser concebido com princípios de security by design. Ou seja, isto é todo um ciclo que vai desde a concepção até ao teste, até à otimização, e então é um processo. No fundo, há aqui uma perspectiva de dizer que estamos a estruturar a segurança tal e qual como se estrutura o negócio. Não é? Da mesma forma. Portanto, Concordo. com um plano estratégico, com tudo isso. Não é? Miguel, gostaria também de ouvir a sua opinião sobre o tema. Bom, eu não gosto de ser portador de más notícias, não é? Acho que ninguém gosta. Mas a verdade é que, enfim, já foi aqui, lá está, é ótimo estar num painel com esta qualidade, portanto já deixa muito pouco para eu acrescentar ou para eu dizer, e portanto está tudo dito e bem explicado. Mas qual é que é a má notícia que eu tenho para trazer? É que o mundo não começou agora, não é? E portanto há toda uma série de sistemas legacy, há toda uma série de arquiteturas legacy, de aplicações legacy, numas atividades mais do que noutras. Então se formos para o mundo do OT, do ICS, portanto da parte fabril e industrial, enfim, eu acho que as más notícias crescem exponencialmente. E portanto, sim, o que se fizer daqui para a frente deverá seguir esses princípios, estamos todos de acordo, é uma questão de filosofia, mas temos que olhar muito, não é? Se nós tivermos 99% de uma infraestrutura segura e desenhada secure by design, será seguramente no 1%, aproveitando, passo o pleonasmo, será seguramente no 1% que não está, que vai estar o problema. E portanto, pronto, não querendo ser portador de más notícias, não tenho outro remédio. E os mais idosos também vivem, graças a Deus, não é? Não é só gente nova. E é o que acontece, na minha opinião, nas organizações, em muitas organizações. O setor financeiro tem aplicações que nunca vão mudar, ou terão aplicações que serão para manter durante muitos e muitos e muitos anos. O setor industrial idem, os investimentos não custam 100 mil euros, se calhar nem 1 milhão de euros em alguns casos. E pronto, a má notícia, só para dizer qualquer coisa contra, não é? O Security by Design sim, mas temos que olhar para aquilo que nasceu no AC, não é? No antes do Security by Design. Eu diria que é vulnerável por defeito. O sistema é vulnerável por defeito. Muito obrigado, Artur, nesta perspectiva que, ok, há boas notícias, mas também outras que não são tanto. Sim, eu estou a rir-me porque acho que o tema de Security by Design merecia 1 hora só para responder a essa pergunta. Um painel, não é? Exato, um painel só sobre isso, e além disso já foram tocados aqui a principal parte desses pontos. Portanto, vou só resumir que, tipicamente, ou pelo menos na minha opinião, Security by Design, se houver uma política de segurança ou algo que dê um guidance, é muito mais fácil, obviamente, mas ele partirá sempre de 3 pontos no tempo. Ou seja, a segurança deve ser feito tal shift left, deve ser envolvida na parte de feasibility requirement planning, ou seja, vai haver um projeto novo, a segurança tem que aparecer, porque ou põe em prática a política de segurança ou começa a perceber problemas que poderão advir daí. Se isto não acontecer, vamos falar ao contrário. A segurança vai cancelar a data de entrada em produção, porque entretanto testa e vê que está mal, e então a coisa volta ao início e provavelmente tem que se refazer código e tudo. Portanto, é mesmo importante que a segurança apareça o mais cedo possível. De seguida são os testes pré-produção, ou seja, está aqui, fizemos como vocês disseram e está pronto, e depois vamos testar e há sempre qualquer coisa para corrigir. E depois há uma componente muito importante que, a meu ver, entra neste ciclo de Security by Design, que é a monitorização. Ou seja, nós colocamos em produção, tudo bem, mas todos os dias saem novas vulnerabilidades, novas maneiras de ataque ou software desatualizado, por exemplo, e portanto tem que haver uma auditoria contínua, um software de monitorização contínua, para mais uma vez levantar a flag e dizer, olha, isto tem que ir ao laboratório outra vez, ou seja, temos que pensar outra vez nisto, testar e voltar a fazer a V2, ou colocar agora a V2 em produção. Portanto, claramente um ciclo, claramente potenciado se houverem princípios ou uma política de segurança interna. Muito obrigado. O tema seguinte liga-se um bocadinho com isto, aliás, estes temas são todos interligados e tem a ver com algo que já aqui abordamos antes, que tem a ver com a quantidade de dispositivos que hoje estão ligados à rede. Não é? Portanto, temos qualquer organização hoje tem centenas ou milhares de dispositivos ligados à rede, obviamente com diferentes níveis de autorização, mas também com diferentes níveis de patching e com diferentes ciclos de atualização. Sei que alguns são atualizáveis, mas isso é outra questão.
o que aumenta aqui a importância de proteger a rede. E a pergunta muito especificamente é: quais são as estratégias mais eficazes para proteger as redes destes potenciais atores malévolos dormentes, alguns deles adormecidos, né, que podem ser despertados em qualquer altura, uns, enfim, dependendo do nível de patching que possam ter. E eu endereçava a questão ao Paulo, que tem especial apreço por este tema. Eu também precisava de uma hora para este tema. Primeiro, definir os acessos e o controle dos dispositivos que acedem, os utilizadores que acedem, podem ser feitos em 3 contextos: redes empresariais, redes corporativas, ou utilizadores fora do escritório por acesso remoto, ou não sendo propriamente um acesso, mas é algo que acaba por ser tão mais importante, que são onde estão os assets, onde estão os dados, os workloads. Ou seja, isto são 3 ambientes onde o que se quer do ponto de vista da rede é limitar a superfície de ataque e os ataques laterais. E como é que a rede pode ajudar? 2 maneiras. Há Jamie Oliver, que precisa de 5 ingredientes, nós precisamos de 2. Basicamente, precisamos de uma rede inteligente, e já passo a explicar sucintamente o que é uma rede inteligente, e ter uma estratégia. A estratégia mais comum hoje em dia é um Zero Trust. Tendo estes 2 ingredientes, se calhar vamos conseguir mitigar muitos dos problemas que ocorrem nas organizações, nos acessos, dispositivos e utilizadores aos assets que precisam consumir. Quando falamos de uma rede inteligente, significa que cada elemento da rede, um ativo, um AP, um switch, um gateway, é um elemento que contribui para reforçar, e lá está, limitar os ataques laterais, limitar a superfície de ataque, ou seja, ele tem que contribuir ativamente. Nós já viemos do passado em que a segurança era centrada na firewall. Ou seja, quando falamos em modelos Zero Trust, a segurança não pode estar apenas naquele ponto de perímetro, ou mais ou menos central. A segurança tem que estar distribuída. Por isso, os equipamentos, a infraestrutura tem que ser inteligente para limitar esses acessos. Sendo muito concreto, no ambiente empresarial há um componente tecnológico que continua a ser super valioso, que são os Policy Manager, Network Policy Manager, no passado se chamavam-se NAC, e são esses elementos que proporcionam de facto a microsegmentação, o controle dos acessos nos meios empresariais. Quando os utilizadores estão fora da organização, a tecnologia hoje que no fundo está a mostrar e que adota uma filosofia de segurança diferente do passado, dos acessos VPN tradicionais, chama-se Zero Trust Network Access. Isto associado depois a Security Service Edge é um novo modelo de segurança para os acessos remotos. E isto, não vamos entrar em detalhes, mas basicamente há uma transformação na forma como os fluxos de dados acedem à rede, e a superfície de ataque proporcionada por acessos VPN deixa de existir. No data center é igualmente importante que nós controlemos o tráfego este a oeste entre workloads físicos e virtuais. Aí, mais uma vez, a rede, os switches, os chamados Distributed Service Switches, asseguram o controle dessa comunicação lateral. Basicamente, estes são os ingredientes: uma infraestrutura existente, uma infraestrutura inteligente e um modelo Zero Trust. Okay. Muito obrigado. Ainda sobre este tema, Luís, também gostaria de ouvir a sua perspectiva. Claro que sim. O Paulo explicou brilhantemente, eu diria que não há assim muito a acrescentar sobre isto. Eu acho que aquilo que eu acrescentaria, do ponto de vista daquilo que é as estratégias das próprias organizações, ou seja, de uma forma geral, as organizações têm que, e voltando muito daquilo que já foi dito aqui ao longo desta sessão, têm que ter, do ponto de vista de gestão de risco, uma ideia muito mais concreta do que aquela que efetivamente hoje em dia a maior parte das organizações tem. E essa avaliação de risco, digamos assim, vai permitir, do ponto de vista daquilo que são as estratégias que as organizações vão adotar, perceber melhor onde é que podem efetivamente investir, porque nós sabemos que os budgets são limitados e não vão dar para tudo aquilo que nós queremos fazer. E, portanto, havendo essa noção muito clara de qual é que é o risco efetivamente que nós temos e como é que podemos endereçá-los, torna-se mais fácil fazer as escolhas mais acertadas para a organização. Vou dar um exemplo muito concreto.
há muitas organizações que não sabem quais são as suas crown jewels, quais é que são as joias da coroa, o que é que nós queremos proteger. E se não houver esta avaliação e se não houver, digamos assim, um plano de melhoria da própria postura de segurança, é muito difícil que, havendo as tecnologias, e as tecnologias, como foi dito e bem, existem muitas e muitas alternativas, mas é muito difícil que a organização escolha essas tecnologias de acordo com aquilo que são os melhores interesses para a organização. E, portanto, eu volto há coisas básicas que nós ainda não estamos a fazer em algumas organizações e que deveríamos estar, sem dúvida nenhuma, e era por onde deveríamos começar. Esta questão da gestão do risco, eu acho que é absolutamente basilar para depois poder desenvolver uma estratégia que esteja alinhada com aquilo que são os objetivos do negócio e que possa efetivamente proteger esse negócio. Okay. Muito obrigado. Chegamos à nossa última questão, e é uma questão, e como o Rui Damião há pouco também referiu, nós gostamos de terminar estas sessões sempre com um olhar para o futuro, não é? e dar um conselho, o caminho possível, e portanto partilhar com os nossos leitores. E portanto a questão, eu vou simplificar um bocadinho aqui e vou dizer qual é que é o vosso conselho, o vosso melhor conselho, para que as organizações em Portugal, e estamos portanto, aqui concretamente, no nosso país, face ao nosso tecido, não é? e às limitações que todos sabemos que existem, o que é que as organizações podem fazer para darem um passo à frente? Isto é um já se falou aqui do jogo do gado e do rato, temos de estar sempre um passo à frente, não é? Os bons têm simplesmente que correr mais do que os maus, mais depressa que os maus. E, portanto, tendo em conta que estamos no final, portanto, fazendo aqui o equilíbrio entre a brevidade e a profundidade, eu começava, portanto, vamos fazer assim, okay? Portanto, o vosso melhor conselho para quem está a correr mais depressa do que a ver atrás. Muito sucintamente, eu termino como comecei, eu continuo a focar a continuidade do negócio. Compreendo a questão da dimensão das organizações e do que é mais, enfim, premente, mas não posso deixar de o fazer, é continuidade de negócio, é conhecer realmente o que se tem, não se consegue proteger aquilo que não se conhece, portanto o primeiro passo é identificar os jogos da coroa, o que é efetivamente crítico para o negócio, para suportar, o que é preciso, o que é necessário recuperar e com que velocidade, com que tempo. Isso só se faz através de um BIA, de um Business Impact Assessment, em conjunto com o negócio, e portanto tem que se fazer todo esse exercício, isso mais uma vez é continuidade de negócio, em conjunto com esse BIA faz uma análise de risco, entra-se num processo de ciclo de melhoria, e estes para mim são os passos fundamentais para depois a partir disso desenvolver a tal estratégia e a tal política de topo, a partir do qual toda a organização se deve nortear. Muito obrigado, Ricardo. Luís, a sua perspectiva? Eu creio que não será possível correr mais do que os outros, provavelmente. E temos sempre esta dificuldade. Nós muitas vezes corremos efetivamente atrás. E, do meu ponto de vista, aquilo que as organizações efetivamente têm que fazer é olhar e definir muito concretamente quais é que são os objetivos de negócio que têm e alinhar isso com aquilo que são as estratégias de cibersegurança para proteger os ativos que são relevantes para a organização. E eu acho que isto é, como eu tinha mencionado anteriormente, eu acho que isto é absolutamente basilar. E, portanto, o meu conselho é exatamente começarem por essa parte de identificar, como já foi dito também, o que é que efetivamente é relevante e importante para a organização e, em função disso, delinearem as estratégias que possam melhor responder a esses desafios que nós vamos ter sempre. Ou seja, nós nunca vamos conseguir andar à frente daquilo que são as ciberameaças, os ciberataques. Nós sabemos que vai acontecer, portanto, a melhor forma é preparar para quando efetivamente acontecer. Porque vai acontecer de certeza. Não há ninguém que esteja imune e por mais tecnologia, por mais pessoas, por mais processos que nós implementemos, vamos ter seguramente algum dia, algum impacto seguramente nas nossas organizações, todos nós. Portanto, é preparar para responder, como já foi aqui dito. Muito obrigado, Luís. Paulo, a sua. Para ser brevíssimo, eu começaria olhando, eu sugeria que as organizações escolhessem um framework, seja o Quadro Nacional de Cibersegurança, seja o NIST, seja o ISO 27001, escolhessem um framework e que adotassem esse framework. E do ponto de vista de controles tecnológicos,
Habitualmente, e olhando para um quadro nacional de cibersegurança, ou um NIST CFR, nós temos identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação. E normalmente é esta a sequência que as organizações seguem. Não estou a dizer que são todas, mas é esta a sequência. Eu sugeria que se invertesse. Olhasse para recuperação, detecção, proteção, ou seja, invertesse o ciclo, o fluxo de análise. Mas sim, tudo é importante, tudo é igualmente importante, a começar pelas políticas e pela estratégia. Muito obrigado. Artur, a sua opinião, a sua perspectiva? Resposta muito rápida será testar e detectar. Pronto, eu explico o porquê disto. Eu sei que é disruptivo face ao que estamos a dizer. Eu concordo plenamente com o que o painel disse. No entanto, estamos a falar de Portugal e do estado atual da maturidade. Ou seja, se me falassem em campo aberto, o que é que eu sugeriria? Continuidade de negócio, certamente. Uma framework base, certamente. Vamos fazer uma avaliação, um gap analysis e depois escolher, ok, quais são as prioridades. Eu não sinto que Portugal esteja nesse ponto. Portanto, Portugal está num ponto muito exploratório nesse aspecto. E nessas situações, a porta de entrada ou os primeiros pontos a fazer, então, certo, vamos testar isto em tempo real, vamos fazer, por exemplo, um pentest, ver o que acontece, ou vamos fazer uma análise de maturidade rápida face a uma framework, uma coisa, um gap analysis simples, e vamos ver o que sobra daqui. Porque o que sobrar dali vão ser iniciativas que provavelmente vão dar à continuidade de negócio, ou a ter uma framework estável de cibersegurança e decidirmos aí, numa análise de custo-benefício, quais serão as prioridades, mas não é fácil em Portugal fazer já esse salto, o salto da análise de risco e da gestão de risco. Portanto, em Portugal eu diria que seria mesmo testar e detectar. Okay. Muito obrigado. E, para encerrar, Miguel, a sua perspectiva? Depois ainda vai falar com o senhor da Zoom, não é? Que está por ordem alfabética. Não vai. Eu tenho estado aqui num grande dilema, se devia ou não partilhar aqui um segredo. Eu acho que uma medida fundamental em 2025 é trabalhar com a Scornet. Sim, inevitavelmente. Agora falando a sério, eu acho que foi tudo aqui dito e eu ainda vou mais longe daquilo que foi dito antes deste painel. Eu acho que também é muito importante a questão da partilha. Não há tempo para tudo, não se falou. A partilha entre organizações, entre pares do setor, enfim, tudo o que tenha a ver com a partilha. É preciso formar. Não temos recursos em Portugal suficientes e Portugal tem que ter um grande programa de formação e as empresas, as organizações têm que perceber que é preciso ter recursos com todas as inteligências artificiais e afim. É preciso gente também para trabalhar essas matérias e Portugal tem escassez de recursos humanos ao nível da cibersegurança. Okay? E do governance, e do compliance, e todas as outras áreas associadas. Por outro lado, um tema que foi falado aqui na entrevista, que é a plataformização, que nos permite-nos reduzir também um conhecimento mais vasto e, portanto, se nós nos focarmos em determinadas plataformas, enfim, fugindo àquilo que possam ser algumas ratoeiras, algumas armadilhas que esse mesmo conceito possa trazer, mas há benefícios com isso, na minha opinião. E, por fim, gestão de vulnerabilidades. E as vulnerabilidades começam organizacionais, falta de recursos humanos, falta de know-how, também são vulnerabilidades. Pior, muitos dos ataques, e hoje falou-se aqui de uma forma, e bem, mais abrangente, a grande maioria dos ataques, ou uma boa porcentagem de ataques, é com vulnerabilidades conhecidas, portanto, que só não foram corrigidas atempadamente. E, portanto, isto entronca na questão dos pentests, entronca na questão dos testes, entronca em muitas outras questões desse tipo, mas eu diria que a gestão de vulnerabilidades deve ser um tema na ordem do dia de 25. E depois, tudo aquilo que já foi aqui referido, foi também sair um bocadinho daquilo que já tinha sido dito. Penso que estes pontos são importantes. Muito obrigado. Agradeço ao nosso painel que aceitou este desafio e participou de forma tão entusiástica. Esta mesa redonda será publicada na próxima edição da IT Insight, que é a edição 54, e vai ficar já disponível esta semana, em princípio na sexta-feira. Já conseguem ler a entrevista, obviamente que a entrevista é a mesa redonda, portanto já a ouviram, mas ficará para a posteridade. Agradeço a vossa disponibilidade, agradeço também à audiência que esteve presente na nossa sala, à audiência que esteve online. Esperamos tê-los numa próxima oportunidade e teremos ainda este ano, aqui neste belo espaço, ainda teremos mais 3 edições do IT Insight Talks. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.